Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 18 de setembro. Deus está sempre conosco. Este Deus é o nosso Deus, para todos sempre. Ele será o nosso guia até o final. Salmo 48, verso 14. É confortador acreditar que Deus prometeu nos guiar enquanto estivermos nessa terra. Nunca estamos só, porque Ele está sempre conosco. Ele está sempre cuidando de nós. À medida que você desenvolver a sua capacidade de ouvir Deus, precisa se lembrar de que a direção divina é uma das principais maneiras de Deus falar. Crie o hábito espiritual de reconhecer Deus em tudo que você faz, pedindo a sua direção e depois acreditando pela fé que você já a tem. Vou fazer compras mais tarde, hoje, e vou pedir a Deus para me guiar. Ele pode me guiar até uma liquidação que eu não esperava, ou enquanto estou fora. Ele pode guiar o meu caminho, de tal maneira que eu encontre alguém que precise de encorajamento. Confio que meus passos são ordenados pelo Senhor. Ver Salmo 37, verso 23. Confio em Deus para me guiar aquilo que preciso comprar e para me ajudar a não comprar coisas que não preciso. Quero que Ele esteja envolvido em tudo o que faço e espero que você também. O meu ministério de ensino costumo ter a experiência da direção divina. Estudo e preparo aquilo que creio que estarei dizendo. Mas muitas vezes, quando começo a falar, descubro que estou sendo guiada por Deus. Há uma direção diferente daquilo que havia planejado. Ele sabe o que as pessoas da plateia precisam ouvir, e é meu trabalho deixar que ele tome a direção. Eu o encorajo a se lembrar de ouvir Deus em geral. Pode parecer muito natural. Não busque experiências sobrenaturais, mas em vez disso, busque a direção divina. O seu espírito está em você. E ele tem prazer em estar envolvido em todas as suas atividades. Seja o que for que você faça hoje, ou onde quer que você vá, espere que ele o guie. A palavra de Deus para você hoje. Deus está sempre com você e o guiará em tudo o que você fizer hoje. 19 de setembro. A presença guiada pelo Espírito. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Realmente quero encorajar você a fazer orações persistentes, perseverantes e sob a direção do Espírito Santo. Não meras orações repetitivas que não vêm do seu coração, mas orações que se recusam a desistir. É possível usar a sua boca para dizer palavras em oração que não tenham
qualquer significado. E essas orações não são mais do que obras mortas. Eu poderia citar toda a oração do Pai Nosso enquanto estou pensando em outra coisa. E isso não abençoaria a Deus, nem me faria bem algum. Mas se eu sou sincera e oro com o meu coração, Deus ouve e opera em meu favor. Palavras que vêm apenas dos lábios não têm utilidade alguma para Deus, nem realiza nada em nossas vidas. Então, quando orarmos pela mesma coisa sem cessar, precisamos tomar cuidado para não cair em uma repetição sem sentido. Em vez disso, precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza por um novo caminho, mesmo quando estamos tratando de um assunto sobre o qual temos orado por muito tempo. Às vezes, Ele nos guiará para sermos diligentes e perseverantes com relação a um assunto. Mas há uma diferença entre repetição e a perseverança, guiada pelo Espírito. As palavras ditas em oração que não estejam ligadas ao nosso coração são palavras sem poder. Quando oramos, devemos focar e nos concentrar no que estamos dizendo. Não devemos meramente verbalizar coisas que memorizamos, embora nosso coração esteja longe de Deus. A oração ardente, sincera e contínua de um justo disponibiliza um poder tremendo. Ver Tiago, capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus para você hoje. As suas orações sinceras a Deus têm poder e Ele as ouve. 20 de setembro. Ore antes que seja tarde. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. Os discípulos estavam sendo tentados de muitas formas, enquanto esperavam por Jesus no jardim do Getsemane. Eles talvez tenham desejado fugir, se esconder ou fazer como Pedro fez quando negou conhecer Jesus Cristo. Não lhes disse para orar, para que não fossem tentados, mas ele disse a eles para orarem, para que não caiam em tentação. Adoraríamos se nunca nos sentíssemos tentados a fazer coisa errada, mas isso nunca acontecerá. A Bíblia diz que a tentação precisa vir. Um dos motivos pelo qual temos fé em Deus é para que possamos resistir à tentação de fazer coisas erradas. Jesus quis que eles orassem antes da hora, para que, quando a pressão ficasse realmente forte, eles já estivessem fortes o suficiente para resistir. Se uma pessoa tem problemas com o apetite, é melhor orar para ter força para dizer não às escolhas erradas, antes mesmo de se sentar à mesa. Porque esperar até que a pressão esteja olhando para ela bem de frente e ela esteja sendo tentada por todos os aromas deliciosos da comida? Realmente creio que se reconhecêssemos as nossas áreas de fraqueza e orássemos para ter força regularmente, veríamos muito mais vitórias.
Sei que sou tentada a demonstrar impaciência quando tenho de esperar muito, mas oro antes mesmo de me deparar com esse tipo de situação, e isso me ajuda. Deus prometeu nos dar a sua força, mas precisamos pedir isso a Ele. A palavra de Deus para você hoje. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o fortalece. – 21 de setembro. O perdão é essencial. E quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Se quisermos ouvir a voz de Deus, devemos simplesmente ter um coração puro ao nos aproximarmos dele. É uma maneira segura de estarmos limpos diante dele e nos assegurarmos de que perdoamos a todos que nos magoaram e ofenderam. O perdão não é fácil, mas é um pré-requisito para a oração eficaz, como lemos no versículo de hoje. Embora os discípulos de Jesus estivessem familiarizados com os seus ensinamentos sobre perdão, ainda assim o consideravam um desafio. Pedro perguntou a Jesus, certo dia: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, versículo 21. Jesus basicamente disse: não, tal 70 vezes 7. O número 7 representa a perfeição, ou algo que é completo. Então, tudo o que Jesus estava dizendo, na verdade, era: não coloque qualquer limite para o perdão, simplesmente continue perdoando. Quando perdoamos, estamos sendo semelhantes a Cristo. Estamos agindo como Deus age, porque Ele é um Deus perdoador. Perdão é a misericórdia manifestada, é amor em ação. Não amor baseado em um sentimento, mas amor baseado em uma decisão, em uma escolha intencional de obedecer a Deus. Na verdade, creio que o perdão é a forma mais elevada de amar. O perdão é o amor andando de mãos dadas e expressá-los honra e glorifica a Deus. Nos coloca em concordância com Ele. Ele faz com que obedecemos a sua palavra e que nos ajuda a ouvir a sua voz. A palavra de Deus para você hoje. Certifique-se de perdoar de forma rápida, frequente e completa. – 22 de setembro. Livre para seguir o Espírito. Ora, ó Senhor, é o Espírito, é onde está o Espírito do Senhor. Ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Embora eu já tenha mencionado neste devocional o assunto do legalismo como algo que detém uma vida direcionada pelo Espírito, quero desenvolver mais o tema, porque creio que ele é um tremendo impedimento para que ouçamos a Deus.
Não creio que possamos experimentar a alegria a não ser que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E não podemos ser guiados pelo Espírito e viver sobre a lei simultaneamente. Uma mentalidade legalista diz que todos têm de fazer tudo da mesma maneira, o tempo todo. Mas o Espírito de Deus nos conduz individualmente e muitas vezes de forma singular e criativas. A palavra escrita de Deus diz a mesma coisa a todos e não é uma questão de interpretação pessoal. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, isso significa que a palavra de Deus não diz uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra. Entretanto, a liderança direta do Espírito Santo é algo pessoal. Deus pode dirigir uma pessoa e não comer açúcar por questão de saúde. Isso significa que ninguém pode comer açúcar? As pessoas que são legalistas tentam levar a palavra de Deus a outras e fazer dela uma lei para elas. Certa vez ouvi dizer que quando Jesus nasceu, os escribas e fariseus haviam transformado os 10 mandamentos em 2.000 regras para as pessoas seguirem. Imagine tentar viver sob esse tipo de lei. Isso é escravidão. Jesus veio para libertar os cativos. Não somos livres para fazer o que tivemos vontade de fazer, mas fomos libertos do legalismo e agora somos livres para seguir o Espírito Santo de todas as maneiras criativas e pessoais pelas quais ele nos conduz. A palavra de Deus para você hoje. Confie no Espírito Santo para falar com você e conduzi-lo à medida você vive cada dia de sua vida. 23 de setembro. Uma atitude de submissão. Se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus e dos homens, até suas orações serão detestáveis, odiosas e revoltantes para Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. O versículo de hoje diz algo impressionante sobre as nossas orações. Quando não nos relacionamos adequadamente com a autoridade ou se somos rebeldes, que são revoltantes para Deus, simplesmente não podemos crescer ou amadurecer sem correção. Se somos rebeldes para com as normas da empresa, as leis de trânsito ou para qualquer outra forma de autoridade, então temos mais problemas comportamentais graves do que podemos imaginar. Ser rebelde é algo que precisamos ser diligente em eliminar das nossas atitudes e comportamentos. Por quê? Porque se não recusarmos a nos submeter à autoridade terrena, então não nos submeteremos à autoridade de Deus. Isso é desobediência, e ela nos impedirá de orarmos com eficácia. Deus me colocou no ministério de outras pessoas por vários anos, antes que Ele me permitisse começar o meu próprio ministério. Tive de aprender a estar debaixo da autoridade, e isso não foi fácil para mim. Eu nem sempre concordava com as decisões que eram tomadas, e nem sempre sentia que era
tratada de forma justa. Mas uma das lições que Deus me ensinou foi que não estamos prontos para estarmos em posição de autoridade até que saibamos estar debaixo de autoridade. Você poderia desejar um aumento de salário ou uma promoção no trabalho, mas costuma fazer fofoca e crítica ao seu patrão. Isso é uma forma de rebelião, e ela pode impedir o seu progresso. Tenha uma atitude de submissão, e você verá mais respostas às suas orações, e ouvirá a voz de Deus com mais clareza. A palavra de Deus para você hoje. Tudo o que lhe pedem para fazer na vida pode não ser justo, mas no final Deus sempre traz justiça. – 24 de setembro. Deus estabelece as autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Uma atitude de honra e submissão para com a autoridade precisa permanecer a nossa vida diária, porque Deus estabelece autoridade para nos manter seguros e para promover a nossa alegria. Ele nos dá autoridade espiritual, autoridade natural, e é importante obedecer ambas. Até os sinais colocados pelas pessoas em posição de autoridade devem ser respeitados. Se existe uma área que diz proibido estacionar, não estacione ali. Se a única vaga disponível era para deficiente e você não é deficiente, não estacione ali mesmo. Mesmo que você tenha de andar por um longo trajeto. Se a luz vermelha piscar dizendo não atravesse, não atravesse. Não atravessar a rua de qualquer maneira simplesmente porque você está com pressa. Se você está em um trecho da estrada onde não é permitida a ultrapassagem, não ultrapasse. Talvez você esteja pensando, bem, essas coisas não fazem diferença alguma. Isso é coisa pequena. Tenho problemas sérios e preciso de respostas para eles. Todos nós vamos continuar tendo os nossos problemas grandes até aprendermos que as nossas escolhas diárias, aparentemente pequenas, de respeitar as autoridades ou não, têm um enorme impacto em nossa vida. Comportamentos como os que acabo de descrever refletem uma atitude desrespeitosa para com as autoridades, e isso impede a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, porque o próprio Deus coloca a autoridade em nossa vida e quer que os homens honramos a Deus quando honramos as autoridades que nos cercam. A palavra de Deus para você hoje. Tenha cuidado em obedecer a Deus nas pequenas coisas, e elas farão uma grande diferença em sua vida.